Olá, bem-vindos a mais uma live da série Checkpoint do Panrotas com a Imaginadora e apoio da R1. Hoje a gente vai começar a nossa série falando de aviação, as mudanças que já aconteceram, que vem por aí. O turismo precisa muito da aviação para a retomada e a gente vai saber da Latam Airlines aqui no Brasil como que vai ser essa retomada. Ana Maria Donato, que é a minha co-host, não está hoje aqui de novo, está envolvida em outra live, mas a Juliana Aranega, da Imaginadora, está aí nos bastidores. Então mande sua pergunta pelo Facebook da Panrotas, pelo WhatsApp da Panrotas, e a gente vai passar para o Jerome. Nossos convidados são o CEO da Latam Airlines no Brasil, Jerome Cadier. Bem-vindo, Jerome, bom dia. Bom dia, obrigado. E o Luciano Guimarães, que acaba de ter novo cargo na CVC Corp. Agora ele é diretor executivo das unidades B2B da CVC Corp. Acertei, Luciano? Acertou, Arthur. Obrigado pelo convite. Luciano que vai ser o perguntador, né? Eu só estou aqui para mediar, ele já tem 20 perguntas. E quando eu falar com ele e chamar de Lute, é porque muita gente conhece ele como Lute. Jerome, queria que você começasse falando de como que está esse momento para a aviação, especificamente para a Latam, e depois a gente começa aí o debate com o Lucas. Eu acho que estamos num momento que a gente nunca imaginou um dia estar. Números inimagináveis há alguns meses atrás se transformaram na realidade hoje. Vou dar alguns números. A gente hoje está operando 5% do que a gente normalmente opera, tanto no doméstico quanto no internacional aqui no Brasil. A gente está vendendo também em torno de 7% do que a gente normalmente vende. A gente tem hoje parados, estacionados, ou que a gente chama preservados, em torno de 120 aviões só no Brasil. E do grupo Latam tem muito país onde a gente não está nem voando. Quando a gente pega Colômbia, Peru, Equador, Argentina, não tem nenhum voo decolando. Então, são números assustadores, inimagináveis em fevereiro desse ano, quando a gente começou a sentir alguns efeitos dessa crise do coronavírus, principalmente na rota Milão, que foi a primeira que sentiu o impacto da pandemia. E perspectivas aí para junho, a malha doméstica já pode ter um acréscimo ou continua sendo essa malha essencial aí? A gente está voando a malha essencial, que a gente chama, desde o começo do mês de abril, e a gente, olhando ainda para junho, no caso da Latam, a gente provavelmente em junho deve voar uma malha bastante parecida com o que a gente está voando hoje, e esperando que a gente sinta algum efeito de retomada nas vendas no curto prazo, para voar no curto prazo, para que a gente possa aumentar a quantidade de voos. Hoje, na venda, a gente não sente nenhum sinal de retomada que justifique colocar mais aviões no ar e reconectar o Brasil como ele era conectado até o mês de março. E Lúcio, vamos lá para as suas primeiras perguntas. Sobre retomada um pouquinho, Jerome, você falou que não sente nesse momento, né? Acho que o mercado inteiro acompanha aí a informação. Você tem alguma previsibilidade, alguma previsão de vamos começar investindo em América Latina nos voos internacionais, Estados Unidos, Europa? Lógico que a América Latina seria o mais lógico depois do mercado doméstico. Estados Unidos, Europa, tem alguma previsão, alguma análise ou estudo que vocês têm feito? Eu acho que agora, Lute, qualquer análise que a gente faz, ela está sujeita a uma margem de erro muito grande. E ela, no fundo, ela é revista, a gente vem revisando nossas previsões de maneira muito frequente. Então, qualquer coisa que eu digo hoje, provavelmente em uma semana eu vou ter informação melhor e poder refinar o número. Mas se você pedir, João, qual é a foto com a qual vocês estão trabalhando hoje? A gente trabalha com o doméstico retomando mais rápido do que o internacional. O internacional sem muita diferença entre o que é América do Sul, Europa e Estados Unidos, porque, no fundo, talvez retome Estados Unidos e Europa até antes de alguns países da América do Sul, que hoje ainda estão com fronteira fechada. Mas o internacional, de toda maneira, vai demorar um pouco
pouco mais do que o doméstico. E quando a gente olha para o final do ano, a gente tenta imaginar dois efeitos. Primeiro, o efeito quantidade de passageiros. Depois, o efeito preço. O que a gente imagina até o final do ano é que, olhando o mercado doméstico, a gente provavelmente esteja 30%, talvez 40% abaixo em termos de quantidade de passageiros transportados, se comparado com o final do ano passado. E aí a tarifa é muito difícil saber o que a gente pode esperar do ponto de vista de tarifa, mas no curto prazo existe uma pressão de tarifas para baixo e uma pressão para cima. A pressão para baixo é que vai ter muito avião no chão e companhias que querem voltar a voar. Então tem muita capacidade, tem muita oferta. E a pressão para cima vai ser em função do dólar, que nesse patamar que está muito mais caro do que ele estava no começo do ano. E também, quando a gente olha, eventualmente, o efeito de algumas das medidas de separação pode levar o custo para cima também. Então, vamos ter que ver como é que essas duas coisas se balanceiam durante o ano. Você falou dessas mudanças, Jerome, e muitas são novas, então vai ter que ser feito um investimento aí para que tenha processos touchless, medidas de saúde. Eu queria que você falasse um pouco dessas mudanças na experiência do voo, que podem ser temporárias, algumas, porque o vírus ainda não está controlado, mas depois de uma vacina, algumas vieram para ficar com uma preocupação com a saúde. Eu queria que você falasse como que vai mudar no curto prazo e mais a longo prazo a experiência de voar. Arthur, a gente sempre tenta olhar para outras crises similares a essa para tentar aprender um pouco o que aconteceu naquele momento e o que eventualmente pode acontecer agora. É difícil porque nenhuma crise foi igual a essa. Mas se a gente olhar para o 11 de setembro, a gente vê que imediatamente depois do 11 de setembro teve algumas medidas bastante duras. E nos meses seguintes, ou nos anos seguintes, algumas dessas medidas foram repensadas e foram ajustadas. Então, a gente acredita que nem em 11 de setembro, essas medidas agora, algumas vão ser talvez exageradas num começo e algumas sim vão ser definitivas ou permanentes. Nesse momento, a gente está tentando o máximo que a gente sabe com a informação que a gente tem. Então, o que a gente fez? A gente está empurrando para que o máximo seja, como você falou, touchless ou menos contato com pessoas. Então, uso do aplicativo, uso de telas, menos manuseio, tanto no check-in quanto durante o voo, menos contato com o tripulante. A gente também espaçou os counters ou as filas, tanto de check-in quanto de embarque, quanto no desembarque também. A gente está tentando espalhar mais os passageiros dentro dos assentos disponíveis no avião, sem chegar a bloquear nenhum assento, mas tentar otimizar a utilização do espaço dentro da aeronave. E a gente, obviamente, desde essa semana, tem uma medida obrigatória para que todos os passageiros utilizem máscara durante os voos, sejam domésticos ou internacionais. Então, essas medidas são imediatas. No longo prazo, algumas dessas talvez sejam mais perenes, outras não. Eu acho que na medida em que a gente avançar no conhecimento desse vírus, como que ele se propaga, como que a gente garante que os processos de limpeza, que a gente também aumentou em todos os nossos aeronaves, eles são suficientes, ou precisa mais, ou menos. Então, isso tudo a gente vai revisar quando aumentar o nível de conhecimento, Arthur, sobre esse vírus. Então, em relação a bloquear o assento do meio, por exemplo, você é contra? É difícil dizer se eu sou contra. Eu gostaria de ser contra. Com a informação que eu tenho hoje, eu acho que é importante entender que alguns lugares onde as pessoas hoje transitam são espaços muito mais arriscados do que são os assentos de um avião. Nos filtros, nos processos de limpeza, é muito mais seguro do que transporte público, do que um ônibus. Então, é complicado a gente falar assim, não, bloqueia o assento do meio, porque isso vai ajudar, quando, na verdade, isso pode ser inócuo. O que a gente sabe é que, se a gente bloquear o assento do meio, economicamente, isso um efeito brutal para a eficiência do transporte aéreo e vai fazer com que as tarifas subam de forma violentas. E aí, tarifas mais altas
vão retardar a retomada econômica. Isso vai ser muito ruim. Então, vai ter que balancear isso com mais conhecimento que a gente vai ter pela frente. Antes de passar para o Lute para fazer mais uma pergunta, você tocou na questão da tecnologia, e eu lembro que numa última entrevista que a gente fez ano passado, a Latam ainda estava num processo de update tecnológico aí de aplicativo. Isso andou o suficiente para atender esse momento? Interessante isso, Arthur, porque você lembra realmente que a gente estava, naquela época, implementando ou investindo pesadamente, porque a gente sabia que tinha oportunidade para melhorar a nossa interface digital. Eu estou falando tanto do online, né, do .com, quanto dos aplicativos. O que a gente fez no momento dessa crise, a gente parou praticamente todos os investimentos que a companhia estava fazendo, com exceção do investimento no projeto digital. E a gente antecipou algumas datas de lançamento que a gente tinha no plano desse projeto, em função desse foco maior que a gente teve, e eu diria uma menor atividade, vamos dizer, do pessoal de TI durante o início dessa pandemia. A gente começou a acelerar. Então, a gente já lançou, por exemplo, num dos países testes, que a gente consegue lançar algumas coisas em países que são menores e com menos demanda e com mais capacidade de correção. A gente já lançou no Equador a nova plataforma e a gente deve lançar ela aqui no Brasil no comecinho, ou durante, o segundo semestre. Mas no meses de agosto a gente deve lançar a nova plataforma, que vai ser muito legal, vai ser muito boa, vai ser mais fácil, mais robusta, mais intuitiva, mais interativa. E isso vai ser, eu acho que um passo importante esse ano que a gente vai dar mais para frente. Vai lá, Lute. Jerome, eu vou voltar um pouquinho na experiência do passageiro aqui no aeroporto. O ponto mais importante para o segmento é o passageiro se sentir seguro para voar. Então, você falou do uso de máscaras a bordo, todo mundo já sabe sobre o filtro do avião, que recicla o ar, né? Tudo isso a gente já tem bem claro. Mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes e que eu não escutei muita coisa, né? Por exemplo, tem negociação já com os órgãos do governo, com Polícia Federal, com Receita. Se a gente usar como exemplo o aeroporto de Guarulhos, né? Que você tem aquelas filas gigantescas na Polícia e na Receita, como é que você vai fazer o distanciamento? Eu imagino que chegando uma quantidade grande de voos, as pessoas vão ter que ficar dentro do avião. Você já deve estar olhando para isso. Esse é um ponto. E o cuidado também que o passageiro vai ter, e preocupação com handling, por exemplo. O cara que está lá pegando a mala, que fica atrás de uma parede, aquele cara que ninguém enxerga. Quem que vai acompanhar? Se ele está de luva, está de máscara, vai ter uma câmera mostrando? Como é que isso vai funcionar? Eu acho que, primeiro, quando a gente fala dos órgãos, vamos falar da Polícia Federal, agora está num momento, Lute, porque a operação está muito baixa, a gente ainda não sentiu alguns dos gargalos que eu tenho certeza que a gente vai sentir. Quando a operação retomar e a simultaneidade dos voos e a quantidade de passageiros por hora voltar aos patamares que a gente tinha, mais próximos dos patamares que a gente tinha em 2019, a gente corre um sério risco de voltar a ter filas. E se a gente falar, não, eu preciso de um espaçamento de 1,5 metro entre cada passageiro na fila, não vai caber, porque fisicamente vai faltar espaço. E aí a solução vai ter que ter mais agente. Ou então, a gente vai ter que ter um processo mais inteligente, com mais utilização de tecnologia, que já existe, por sinal, mas que precisa ser aumentada a quantidade de totens de atendimento, leitura digital, leitura de documentos sem ter manuseio, quer dizer, tem uma série de coisas que ainda não estão na agenda, e sendo muito transparente contigo, vão estar na agenda, porque na retomada o volume de passageiros vai forçar essa discussão, e tem que ser considerados. O outro exemplo que você deu do ground handling também é super claro. Uma maneira fácil é você colocar câmeras. Você abrir um pouco, às vezes não tinha tanta preocupação, era melhor não mostrar para o passageiro a parte mais feia, vamos dizer assim, da aviação, né? Você não mostrava o que acontecia com os tratores e a quantidade de movimentação das malas, mas agora, talvez para a segurança do passageiro, seja melhor mostrar para ele ver se a mala dele está sendo conduzida com
o devido cuidado pelas pessoas que estão do outro lado desse buraco negro, que hoje a gente não necessariamente mostra. Então, essas medidas são aquelas que, com o tempo, a gente vai precisar tomar, mas ainda agora não existe uma decisão sobre como cada um desses touchpoints tem que mudar de forma permanente. Jerome, você citou a crise aí logo depois do 11 de setembro, né, como as coisas mudaram. Já tem quem preveja nos Estados Unidos que essa crise é 9 vezes maior que o 11 de setembro, mas eu lembro que depois do 11 de setembro teve uma pressão muito grande em relação a quem trabalha direto com o passageiro nas companhias aéreas, uma tensão, né, comissário de bordo, os pilotos, teve a mudança na cabine. Que trabalho que a Latam e que as companhias aéreas em geral estão fazendo com os colaboradores? O que muda no atendimento? O que muda no trabalho deles? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas frentes. A primeira delas, você já mencionou ela mais cedo, é a tecnologia. A tecnologia permite menos contato, e isso ajuda, de toda forma, menos gente na fila, menos acúmulo de pessoas, menos contato entre o passageiro e o tripulante, ou o passageiro e o tripulante, não, entre o agente de aeroporto e o passageiro. Tecnologia, eu acho que é claro, e é uma frente, e a Latam tem investido e vai continuar investindo nisso. Além disso, nesse momento emergencial, a gente reduziu a quantidade de serviço a bordo, então a gente eliminou alguns dos serviços que hoje em dia são difíceis de imaginar, né, Arthur? Lembra daquela toalhinha umedecida que a gente servia na classe executiva? Não cabe mais no mundo de hoje imaginar que a gente entrega toalhinhas umedecidas para o passageiro. Então, esse tipo de serviço foi eliminado. A gente precisa repensar nos materiais, e aí tem um grande dilema, porque a gente não quer ir para mais plástico, mas a gente precisa repensar nos materiais a bordo. E a gente, obviamente, trabalhou na proteção do nosso tripulante também. Então, o uso de luvas e máscaras praticamente como parte do uniforme. Então, isso eu acho que vem muito disso, deve vir para ficar. Mas a gente tem que ver, como eu te falei, na medida em que a gente conhecer mais esse vírus, e na medida em que a gente souber mais do estado de cada um, né, se foi ou não foi infectado, etc., a gente também consegue ser um pouco mais inteligente na maneira em que a gente protege o passageiro e o nosso colaborador. Certo. Desde que a crise começou, globalmente, a gente tem visto vários acordos que estavam alinhavados subirem no telhado, de não acontecer, eles estão reavaliando preços, alguns querem pagar menos, tem a questão do dólar. A gente teve o anúncio na semana passada que o acordo, a parceria de joint venture entre a Delta e a Latam está mais forte que nunca. Teve um comunicado aí com os dois CEOs falando. Como que está esse acordo hoje? O que a gente pode esperar para os próximos meses ainda? Eu acho que foi uma mensagem super positiva na semana passada, da confirmação de tudo que a gente vem negociando desde o final do ano passado sobre o acordo entre a Delta e a Latam. O acordo tinha algumas partes. A primeira delas envolvia uma aproximação entre as companhias no que diz respeito a estabelecimento de code share e uma aproximação comercial. Já foi executada, acúmulo de pontos e milhas, etc. Disponibilidade dos voos nas plataformas também. A outra delas era uma participação acionária. A Delta adquiriu 20% da Latam, e isso se concretizou no final do ano passado, e hoje a Delta é parte do conselho da Latam, como um dos grandes acionistas da companhia. E isso também foi executado. O que falta nesse acordo é essa parte que semana passada a gente deixou claro, que é esse acordo comercial chamado Joint Business Agreement, que faz com que, além do code share, além da disponibilidade de voo, a gente possa planejar conjuntamente a colocação de capacidade, as conexões, os horários, o material em que a gente vai operar determinada rota entre a América do Sul e os Estados Unidos. Isso precisa de um processo longo de aprovação, tanto das autoridades brasileiras como das autoridades americanas. No
caso entre Brasil e Estados Unidos, e esse processo caminha bem, vai levar os seus 12 meses, que eu acho que provavelmente esse é o tempo necessário para a aprovação dos órgãos reguladores, mas eu tenho confiança de que isso vai avançar independente do efeito muito importante da pandemia nesse momento na demanda do setor, ou seja, os advogados estão trabalhando e os órgãos estão sendo acionados para a gente aprovar esse Joint Business Agreement. Eu prometi que eu não ia fazer pergunta para o Lutz, mas eu não vou resistir. Lutz, o que você acha dessa possibilidade de voltar, na retomada, já voltar com a Delta e a Latam mais próximas e podendo fazer isso tudo que o Jerome falou? Com você como grande vendedor de Latam, de Delta, como é que você vê isso? Arthur, eu acredito que qualquer integração de companhia aérea, né, não importa se num DBA, como o Jerome falou, ou em uma aquisição, uma fusão, ela é sempre boa porque você vai ter distribuição em todas as pontas. Eu entendo que vai ser mais fácil vender os produtos, né? Muito mais fácil, você vai ter uma distribuição muito melhor nos aeroportos locais. Então, a Delta e a Latam ganham uma força enorme com isso. Mais efetivo na parte de preços, né? Então, aquela concorrência de Nova York, por exemplo, eles devem tomar uma decisão de quem fica, ou como fica, ou um pouco menos de voos por companhia aérea. Para nós, para o mercado vai ser bom, Arthur. Eu acredito que para a gente de viagens, para o distribuidor em geral, é sempre muito bom. Já tivemos outros casos parecidos com esse, com a própria Latam e outras companhias aéreas, ou Delta e outras. Eu acho que para o mercado é muito bom. Eu tenho um ponto aqui, Arthur, sobre preço, sobre tarifa, né? E falando um pouquinho de Delta também. Jerome, você acredita que a gente vai, esse negócio da tarifa flexível, né? Quando eu digo flexível, você tinha aí vários tipos de tarifas, né? As branded fares lá, que essa daqui não pode cancelar, essa aqui não reembolsa, aquela reembolsa 90%, a outra reembolsa 50%. Você acha que esse negócio da tarifa flexível é um modelo que vem para ficar? Né? Ele vem, assim, a tendência vai ser futuro com tarifas mais flexíveis, porque o passageiro agora vai se acostumar com isso, por conta da pandemia, ou você acha que acabando, né, ou reduzindo aqui, descobrindo uma vacina, um remédio, a gente volta para aquele nível de restrição tarifária que existia antes? Lute, eu tenho dúvidas se a gente volta para o nível de tarifas ou restrições tarifárias, como você mesmo qualificou, de antes da crise. Porque o que eu acho que durante algum tempo, que não vão ser poucos meses, os passageiros eles vão ter dúvida em relação a data, o que vai acontecer na data em que eu estou comprando. Será que vão ter fechado a fronteira novamente? Não vão ter fechado a fronteira? Então, a gente vai ter que encontrar uma maneira de reduzir essa dúvida e fazer com que o cliente compre e depois, se tiver algum problema no momento do voo, ele possa gerenciar a viagem desse momento, a data da viagem. Então, eu acho que essa dúvida ou essa insegurança em relação à viagem, não viagem, ela vai permanecer durante algum tempo e ela vai exigir repensar todas as regras que durante muitos anos foram criadas e são vigentes sobre a composição tarifária. Mas eu acho que a gente tem que pensar também que o setor ele é rígido, e você conhece ele super bem, o Arthur também. O setor é rígido, mas porque ele é inteiro rígido. Eu tenho uma rigidez que não é só na tarifa. Por que eu tenho rigidez na tarifa? Eu tenho rigidez na tarifa porque eu também não consigo ter a mesma flexibilidade que eu queria oferecer na tarifa na minha relação com o fabricante do avião, no meu lessor, né, que me aluga o avião. Eu não tenho nenhuma flexibilidade na maneira em que eu trato a mão de obra. Né? Eu sou muito rígido em relação a tarifas aeroportuárias, contratos com os aeroportos, investimentos em treinamento, relação com é tudo muito rígido o setor. Então, se a gente quer que o cliente tenha flexibilidade, Lute, eu acho que a gente tem que pensar no setor inteiro, porque o setor inteiro tem que ser mais flexível.
Vou dar um exemplo que eu acho que você conhece. Quando a TAM assinou a compra como um dos primeiros clientes do A380, 350, que era um lançamento da Airbus, foi quase 9 anos antes de receber o primeiro avião. Então, a gente não podia sair mais depois de assinar isso. O pênalti por sair desse contrato era gigante. Então, você tem que tomar uma decisão com 9 anos de antecedência, se você vai querer esse avião, quantos desse avião você vai querer ou não. O setor é extremamente rígido e é pouco entendido, porque o passageiro quer flexibilidade, mas ele não entende que para oferecer aquilo lá, você tem muita rigidez por trás e não adianta só o consumo de flexibilidade se o sistema não é rígido. Mas vai precisar repensar tudo. O meu ponto aqui é exatamente esse, né? O passageiro, para ele tomar a decisão hoje, ele vai querer flexibilidade, você tocou no ponto perfeitamente aí. E aí, Arthur, eu vou emendar outra aqui, tá? Você falou, aproveitando aqui que você falou do A350, de frota um pouquinho, né? Que você tem que tomar decisão antes. Vocês tinham tomado uma decisão de fazer, de mudar completamente a classe executiva da Latam, né? Já tinham começado esse projeto. Como é que está isso? Você continua, né? Você continua pensando, vocês vão continuar o projeto ou vão deixar o projeto e não só mudar a cabine, como o serviço, né? As companhias aéreas estavam voltando à tendência, todas em geral, de prestar um melhor serviço, um serviço um pouco mais requintado na classe executiva, ou seja, contato 100% com o comissário de bordo, né? É um prato, tira o prato, com essa, falando em classe executiva, e na econômica também, algumas aí servindo em mais de uma fase a comida. Esse serviço ele tende a simplificar, logicamente. Ele tende a simplificar e a gente ainda não redesenhou de maneira permanente esse serviço. A gente fez mudanças pontuais e emergenciais em cima da matriz, que a gente chama da matriz serviço atual, mas precisa ser repensado. Esse exemplo que você citou, de várias interações, põe o prato, tira o prato, bota o prato principal, depois traz a sobremesa, traz um café, tudo isso a gente muito provavelmente vai ter que repensar e vai ter que ter menos interações de maneira geral. Isso provavelmente é permanente. Sobre as cabines, a gente hoje voando no internacional, saindo do Brasil, a gente tem 3 frotas. A gente tem o 777, o 350 e a gente tem o 767. A grande mudança na cabine, ela foi priorizada nos aviões mais antigos, que eram os 777, que tinham uma cabine business que a gente não achava que estava competitiva. Então, a gente priorizou o investimento nesses aviões, nessa cabine. A gente tem 10 aviões 777, a gente já fez a alteração em 9, ou seja, isso já foi e a gente tem mais de 90% da cabine do 777 já reformulada e a gente provavelmente deve fazer a 10ª cabine nos próximos meses, mas talvez num prazo um pouco mais longo do que a gente originalmente tinha imaginado, porque a gente está postergando o máximo os investimentos que a gente tinha. O 350, ele já tem uma cabine bastante atrativa, bastante competitiva, porque é um avião mais recente, que já foi desenhado de uma outra forma, e onde a gente ia investir em seguida era no 767. E esse investimento na cabine do 767, a gente já fez na Latam como um todo, o início desse investimento, mas a gente parou ele nesse momento. Então, agora a gente vai ter que esperar para entender quantos aviões serão necessários para voar internacional e repensar se a gente necessita realmente fazer toda a reformulação das cabines do 767 ou se parte dos aviões a gente não vai voá-los e aí pode otimizar tanto a quantidade de aviões quanto o tipo de frota. A gente deve fazer isso para frente na medida em que a demanda ficar um pouco mais clara nos próximos meses. Que decisões, Jerome, a Latam já tomou em relação à frota? Hoje, se eu não me engano, a Delta soltou um comunicado que vai aposentar uma parte do 777. Que decisões de frota que a Latam já tomou baseado no atual momento da crise? A gente já vem tomando várias decisões ao longo dos últimos anos. Se você lembrar, Arthur, a Latam como um todo, né, a TAM e a LAN, já operou 330, já operou 340, aviões que a gente não tem mais na nossa frota. Em alguns países a gente tinha o Q400,
que a gente também não tem mais. A gente, então, se concentrou na nossa frota de aviões narrow-body, os menores. A gente é basicamente só 319 e 2021, e a gente está modernizando essa frota. E no long haul, a gente aí tem uma oportunidade para repensar. A gente ainda não tomou a decisão, Arthur, mas eu acho que quando ficar mais claro o tamanho da demanda, a gente precisa entender se a gente continua precisando de 3 frotas, por exemplo, aqui no Brasil. Lembrando que, além disso, no Chile e nos outros países da América do Sul, a Latam voa o 787. Então, se você olhar como um todo, a Latam tem 4 frotas que voam long haul, traz complexidade, traz especificidade de manutenção, de treinamento de pilotos. Então, quanto a gente puder tornar mais eficiente essa operação do long haul, a gente vai fazer, mas a decisão não foi tomada ainda de como e nem quando. Ok, tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, ele falando aí da retomada doméstica, ele quer saber que, se mesmo vocês sendo concorrentes, se há uma conversa entre as empresas para saber como que vai ser essa retomada, para evitar o que a gente já antecipou de guerra de preços ou de sobreposição, excesso de oferta em alguns lugares. Tem essa conversa, mesmo na BA, que não é um ambiente comercial, mas de como que vai ser a retomada da aviação brasileira? Não, essa conversa não existe, Arthur. Eu vou até aproveitar a oportunidade para corrigir algumas coisas que saem na mídia e nem sempre saem corretamente. Em algum momento, nos últimos dias, foi ventilado que as companhias aéreas estavam propondo que houvesse essa discussão em conjunto e que o CAD não aprovou isso. É importante entender. Não foram as companhias aéreas que propuseram isso. Na verdade, essa ideia veio do próprio governo, junto da SAC, ANAC, Ministério da Infraestrutura, porque eles sabem, o governo sabe que essa malha que está sendo voada hoje, ela não se sustenta economicamente. A gente hoje continua queimando caixa todos os dias voando, porque a receita que esse passageiro está gerando não compensa os custos de operação com tão poucos voos e a utilização dos voos e demanda tão baixa. Então, em algum momento, se pensou, será que vale a pena planejar de forma coordenada? A gente foi espectador dessa discussão, essa discussão aconteceu e se chegou à conclusão que era melhor que ela não ocorresse. E, então, nada ocorreu em termos de conversa sobre comercialmente como se retoma a atividade. O que sim, Arthur, existe é uma conversa que está sendo conduzida pela ANAC do ponto de vista operacional, na questão de filas, na questão de check-in, de embarque, de mala. Isso sim, operacionalmente, como é que a gente garante que os aeroportos, as companhias aéreas, elas voltam da forma segura. E isso está sendo liderado pela ANAC. Já há 3 semanas atrás se formou um grupo de trabalho que está trabalhando bastante ativamente para a retomada, mas nada comercial. Você falou da questão de viabilidade econômica, e o setor aéreo foi um dos primeiros a conseguir uma medida do governo lá com relação ao reembolso, e era um pacote que as companhias aéreas queriam. O que você pode dizer das negociações, principalmente com o BNDES, para ter uma linha de financiamento? Eu queria saber se o fato de a Latam ser parte de um grupo da América Latina com empresas em vários países, se isso facilita de alguma forma. Eu acho que a gente teve, desde o começo, eu diria durante o mês de março, umas conversas bastante produtivas com o Ministério da Infraestrutura e junto com SAC, ANAC, Senacom, PROCONs, a gente conseguiu avançar com muitas medidas que dão segurança para a operação das companhias aéreas durante o momento mais agudo da crise. E ficou uma pendência, que é uma pendência grande, que é a questão do financiamento para o capital de giro, que o BNDES, desde o final de março, tem discutido com as companhias aéreas e também junto com os bancos privados aqui no Brasil. Essa ajuda do capital de giro, ela não foi fechada ainda, ela ainda está em negociação. Teve muita coisa essa semana que veio a público sobre, eventualmente, como estão as negociações ou não, mas eu acho que a gente ainda tem algumas discussões pela frente para que isso vire, de fato, uma ajuda no caixa das companhias. Nenhuma das 3 conseguiu isso,
diferentemente de outros países, principalmente países mais desenvolvidos, seja na Europa ou nos Estados Unidos, onde essa ajuda já se materializou e já está na mão de muitas das companhias aéreas. Aqui não. Eu acho que ainda tem umas discussões pela frente do modelo, como fazer isso. Sobre o fato da Latam, Arthur, ser uma companhia do tamanho que às vezes isso ajuda, às vezes isso atrapalha. Eu acho que é muito claro que a Latam é diferente da Gol e da Azul, em várias dimensões. A gente transporta metade da carga que é transportada via aérea no Brasil. Metade passa pela Latam. Além disso, 2 de cada 3 passageiros que viajam internacionalmente passam pela Latam. E domesticamente, o mercado está relativamente dividido aí entre as 3 companhias. Mas a Latam, ela é uma companhia multinacional. E realmente é diferente da Azul e da Gol, que tem composição acionária diferente, operações menores. Então, é óbvio que nessa hora, você fala assim, eu tenho uma solução para tudo? Não. A mesma solução talvez não se aplique entre a Azul e a Gol e a Latam, pela natureza diferente das operações, pelo tamanho diferente, né? São empresas de tamanho diferente. Até pela quantidade de funcionários. A gente tem 21 mil funcionários aqui no Brasil. Quer dizer, não dá para ser a mesma solução. Eu acho que aí a gente está buscando com o governo como é que a gente trata empresas diferentes da forma adequada e não todas iguais. E Lute, sua próxima. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho em preço, Jerome. As companhias hoje, todos vocês, né, não importa de que país é a companhia aérea, estão trabalhando, logicamente, com preços muito baixos para atrair o consumidor. Né? Então, você tem... Essa semana teve companhia aérea soltando Nova York a $115, né? Vocês também com preços aí de 200 e poucos dólares, executiva a $900, muita coisa dos Estados Unidos e de Europa. Sai muita notícia, como você mesmo disse, né? São milhares de notícias por dia, já é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Mas saíram muitas notícias falando que o preço deve aumentar no final do ano em até 50%. Se você está vendendo hoje, com preço lá na frente, em dólar, 20% do que vendia, essa tendência de aumentar 50% ou mais é real, porque para a saúde do seu negócio, que eu digo, da aviação em geral, do segmento, a saúde da companhia aérea traz a nossa também, você vai precisar aumentar preço. Então, tem uma tendência de preço alto no final do ano ou primeiro trimestre do ano que vem, não tem? Lute, preço de passagem é provavelmente um dos temas mais interessantes do mundo. E todo mundo que fala a respeito se queima, porque erra para cima, para baixo, faz previsão e depois fala assim, Jerome, você falou que o preço ia subir, ia baixar e está errado. Lembra de todas as discussões sobre preço da mala? A mala vai fazer o preço, né? Vai cobrar separado, o que vai acontecer com o preço da tarifa? Eu acho que a gente tem que simplificar, porque eu, sinceramente, apesar de não ser um executivo da aviação da minha carreira inteira, cada setor tem suas particularidades e o setor aéreo, como qualquer outro, tem, mas não é mais ou menos complexo do que qualquer outro setor. O que a gente tem? No longo prazo, preços dependem de custo. Essa é uma verdade. No longo prazo. No curto prazo, preços dependem de capacidade. Ou seja, a gente vai ter que balancear muito durante esse ajuste e a saída da crise. Vai ter muita capacidade, vai ter muito avião e pouco passageiro. E na hora que tem muito assento e pouco passageiro, a tarifa cai. Então, a tendência no curto prazo é que esse estímulo do que você está vendo, e você está vendo isso agora, essas passagens, esses preços que você citou, provavelmente não pagam nem o combustível, apesar de que o dólar está baixo, mas não pagam nem o combustível, o dólar não, o combustível está baixo, não pagam combustível para viajar para os Estados Unidos. Mas o preço está lá porque o avião já vai voar. É melhor ter alguém dentro, pagando pouco, do que não ter ninguém dentro. Então, no curto prazo, a capacidade eu acho que vai ter um impacto mais forte no preço, e você já está vendo ele mais baixo para estimular as pessoas a voltar. No longo prazo, não. Porque você consegue sustentar uma operação dessa, onde você não paga nem o combustível da viagem,
por pouco tempo, você está queimando caixa. E se o teu custo de operação intrínseco não baixa, no longo prazo a tarifa vai subir. E aí, o que afeta o custo? Primeiro, dólar. Esse dólar, do jeito que está, vai afetar o custo, vai subir, não tem jeito. Depois, a gente tem que ver o que vai acontecer com o combustível. Ele vai ficar barato? Por quanto tempo? Isso vai afetar de forma importante o preço no longo prazo. As mudanças que a gente está falando, de embarque, fila, processos, assentos, né? Vai bloquear, não vai bloquear, essas coisas vão afetar no longo prazo o custo. Então, minha sensação, quando a gente olha o custo de longo prazo, ele vai subir. Então, isso quer dizer que o preço no curto prazo cai, mas depois a tendência é subir. Se a gente não fizer um dever de casa, que eu acho que a gente não pode mais adiar, Lute. O Brasil é extremamente ineficiente, assim, chega a ser grotesco de quão ineficiente nós somos no transporte aéreo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos dos combustíveis mais caros do mundo, é o combustível aqui no Brasil. Por quê? Por impostos. A gente tem uma carga brutal de impostos. A gente aqui no Brasil tem o maior nível de compensação para o passageiro por atraso de voo do mundo. Nenhum país compensa o passageiro como o Brasil compensa. E isso, vou dar um número no ano passado, a Latam gastou 250 milhões de reais ano passado em indenizações de passageiros. Apesar de ter sido a empresa mais pontual do mundo e ter cancelado menos voos no mundo inteiro. Olha o absurdo, a gente não pode mais aceitar isso. Eu vou te dar um último exemplo aqui. A gente tem um dos tripulantes que voa o menor número de horas do mundo. Se a gente compara com alguns países na China, o tripulante na China, na Ásia, até na Europa, voa muito mais horas do que o tripulante brasileiro voa. Por quê? O tripulante brasileiro é menos seguro do que voar no Brasil é menos seguro do que voar na Europa? Não é. A gente tem que endereçar isso. Se a gente não endereçar isso, vão continuar reclamando para você e para mim que a passagem está cara, que é um absurdo. Então, a gente precisa endereçar isso no longo prazo e eu espero que a crise nos ajude a não deixar isso para depois. Chega dessa ineficiência aqui no Brasil. Desculpa ter feito a resposta longa, porque eu acho que o tema é apaixonante, então eu acabo falando demais. Não, foi ótimo. Falando desse novo cenário, como é que você vê a mudança da relação da Latam com players como a CVC Corp, por exemplo, que representa milhares aí de agências de viagem? Como que os canais de distribuição vão mudar ou vão se assentar nesse momento em que o passageiro está buscando por confiança, está buscando saber onde comprar, quem vai resolver melhor seu problema? Como que vai ser essa relação com grandes players como o CVC e com os outros canais de distribuição? Eu acho que aqui, sem querer parecer poliana demais, eu acho que a crise veio para bagunçar tanta coisa que ninguém individualmente, seja a agência, seja a companhia aérea, seja o regulador, seja o Ministério da Economia, ninguém, Arthur, sozinho, sabe como é que a gente vai sair dessa crise. Eu tive a oportunidade na semana passada de bater um papo com os executivos da CVC e eu falei isso, a gente vai ter que conversar muito mais do que a gente conversava antes. A gente vai ter que se aproximar mais do que a gente se aproximava antes, porque a gente tem que ser sincero e transparente. A gente não tem a solução individualmente para essa crise. Ela vai ter que ser encontrada com a colaboração dos vários elementos do setor de turismo. Ela é tão radical que a gente vai ter que colaborar mais através dos elos da cadeia do que a gente colaborava antes. Apesar de que eu acho que a relação sempre foi boa, a gente vai precisar encontrar juntos soluções que hoje não existem, porque senão a gente não sai da crise. Certo. Tem uma pergunta. Você quer comentar algo, Lute, sobre isso? Não, eu acho que é isso. Ninguém vai sair disso sozinho. Né? A CVC hoje tem CVC Corp, né? Quando a gente fala de CVC, estou falando de CVC Corp, é que parte B2B são 4 empresas que atendem exclusivamente o agente, e que é uma cadeia, são 10 mil agentes de viagens, né? Dentro dessa rede, né? De distribuição,
Eu entendo que qualquer companhia aérea precisa da força desses 10 mil agentes de viagens. Ninguém vai conseguir sobreviver sozinho. Já vivemos aí no passado, 10, 15 anos atrás, companhias aéreas achando que sozinhas chegariam em algum lugar e mudaram de opinião. Várias que entraram no mercado, ou saíram do mercado, ou mudaram de opinião. Faz todo sentido, Arthur. Certo. Tem uma pergunta do Cláudio Geroni falando: o consumidor vai precisar de confiança para voar. Como que a Latam vai divulgar tudo isso que você está falando para o consumidor, que ele vai ser seguro, tem os procedimentos? Como é que vai ser a comunicação com o cliente? Arthur, a gente viu nas últimas semanas, não só a Latam, mas acho que as outras companhias também do Brasil e fora do Brasil, falando um pouco mais sobre o processo interno deles, falando sobre como é o processo de limpeza, sobre o que repensou nos embarques, desembarques, no check-in. Eu acho que a crise nos força a ser muito mais transparentes e falar mais. Vou usar de novo o exemplo que vocês citaram aí. Tipo, o que acontece do lado de trás quando a minha mala está sendo manipulada lá? A gente vai precisar mostrar muito mais para que o passageiro tenha essa tranquilidade, né? A gente tem que também dar mais transparência para alguns números, para mostrar que é seguro. Hoje, a gente tem 40 mil funcionários na Latam. O número de casos de Covid na Latam é baixo, não passou de 120 casos. Na Latam inteira, de 40 mil funcionários. Você diria que um funcionário, um colaborador de companhia aérea, ele está muito exposto, né? Porque ele está no voo, no check-in, no embarque, mas são poucos os casos que a gente teve. Então, a gente tem que dar mais transparência para que as pessoas entendam que não, a atividade de voar, ela não é tão perigosa. E a gente vai aprender mais, né? Sai um monte de estudos. O que acontece quando um passageiro espirra a bordo, né? Até onde o espirro é contido, não contido, dependendo dos assentos. Tudo isso a gente vai melhorando, explicando e mostrando para dar essa tranquilidade. Agora, hoje, eu acho que a principal insegurança que o passageiro está enfrentando, ela não é necessariamente do ponto de vista de saúde, ela é do ponto de vista de capacidade de se mover. Eu vou poder chegar no meu destino e fazer o que eu tenho que fazer, ou eu vou ficar em quarentena num hotel porque eu vou estar com febre na hora que eu vou sair do avião e a autoridade vai me falar assim, né, você não pode seguir viagem. Essa é uma grande insegurança que eu acho que a gente tem que endereçar o mais rápido possível para dar essa tranquilidade de eu posso comprar. E também, se eu não voar semana que vem, eu vou voar daqui a 2 semanas ou daqui a 2 meses. Daí a flexibilidade que o Lute comentava. A gente sabe que o internacional deve demorar mais um pouco, mas tem uma pergunta da Priscila. Ela quer saber pontualmente, por exemplo, a SA deixou de operar, né? E a Latam vai continuar operando para a África do Sul? Os planos mantêm o voo da África do Sul? Eu acho, Arthur, está tudo sobre revisão. Tá? Eu acho que não dá para se comprometer com nenhuma rota que a gente tem certeza que a gente vai operar, além das óbvias, né? Miami, Nova York, Paris, Londres, Frankfurt, acho que são rotas óbvias. As outras, a gente entendeu o tamanho para ver se justifica um voo direto, se justifica um voo direto diário ou se é semanal. Então, você tem várias alternativas que vão ter que ser consideradas, porque a demanda hoje é absolutamente inexistente e, na medida em que ela voltar, ela talvez volte em proporções diferentes, né? E o que vai acontecer, Arthur, é muito claro. O setor, a gente já viu o caso da Avianca, holding, né? No comecinho dessa semana, o setor vai passar por uma revisão do ponto de vista, não digo necessariamente falências, mas Chapter 11 ou recuperações judiciais, eu acho que vão ser comuns nos próximos meses. A gente precisa entender como é que isso vai se assentar na medida em que a demanda voltar. Eu li, acho que na entrevista da Folha, que a sua previsão para retomada a níveis de 2019, 4 anos, é isso? Então, é aquele negócio de... eu sei que eu estou errado, não sei para onde e quanto eu estou errado, mas a gente vê várias previsões diferentes, seja das companhias ou da IATA, ou de consultorias que olham e fazem, com base nos modelos deles, algumas estimativas.
e as estimativas são que uma recuperação completa da quantidade de passageiros pode levar talvez 3 a 4 anos. Eu acho que tudo isso também vai depender da velocidade com a qual a gente sai da crise. Cada dia em que a gente prolonga a reabertura das cidades, da movimentação das pessoas de forma livre, eu acho que cada dia acaba postergando uma recuperação a longo prazo, né? Então, a gente espera que, assim como algumas cidades da Europa agora voltam a ter movimentação, abrir comércio, abrir atividades, a gente também aqui no Brasil possa começar a ver essa subida na medida em que isso for seguro do ponto de vista de saúde. Certo. Algumas mudanças no comportamento do consumidor, por causa da questão da confiança, da segurança, elas vão contra o seu negócio da aviação. Por exemplo, estão se prevendo que mais viagens de carro a curta distância nesse primeiro momento, estão prevendo que os mais ricos optem pela aviação executiva. Essa semana eu assisti uma palestra de um desses futuristas que fala que a questão da sustentabilidade ela vai voltar com força, então voos curtos pode ser que realmente sejam abolidos na Europa, onde existem outras alternativas, aqui no Brasil nem é tanto. Olhando para isso, você vê a oportunidade de criar novos produtos ou de criar alternativas para essas mudanças de comportamento do consumidor? Eu adoraria ter a resposta para a tua pergunta, Arthur, mas de forma muito transparente. Eu acho que hoje a gente não enxerga necessariamente que existem outros produtos, principalmente que o setor hoje tenha claro de como ele pode entregar isso. A gente sempre teve na cabeça que a penetração, a quantidade de voos por habitante, ela ia continuar crescendo, assim como ela vem crescendo há 40 anos. Né? E a tendência era sempre como é que a gente garante que mais passageiros vão voar, fazendo com que seja cada vez mais acessível voar na aviação comercial. E essa era a tendência. O produto em si bota mais serviço, menos serviço, mais digital, menos digital, mas a essência do produto ela não foi alterada. Talvez essa crise nos force a repensar na essência do produto, mas, por enquanto, é difícil saber, na medida em que cada um está olhando para a saída emergencial, para o curto prazo, nesse momento. E o que a gente faz com os aviões, e o que a gente faz com os colaboradores, e como é que a gente pensa nos contratos com as diversas partes da cadeia. Mas, hoje, eu não tenho clareza de se existe alguma coisa disruptiva a ponto de um produto novo trazer uma solução para esse setor nos próximos 6, 12 meses. Ok, você já falou da questão da retomada do doméstico, mas tem uma pergunta aqui, eu acho que a pessoa entrou mais tarde, só para reforçar. A malha de junho, julho ainda vai ser essencial, é isso? E você espera a retomada mais no segundo semestre? A gente, hoje, o planejamento para a primeira quinzena de junho é uma malha muito parecida com o que a gente está voando hoje. Hoje, metade de maio. A segunda quinzena de junho, a gente ainda tem possibilidade de, eventualmente, colocar um pouco mais de voo, se a gente, nas próximas 2 semanas de maio, sentir que existe alguma recuperação de vendas. Hoje, estamos no dia 14, né? Hoje, no dia 14 de maio, eu não vejo essa recuperação de vendas. Tomara que ela venha e tomara que a gente acelere um pouquinho na segunda quinzena de junho, mas por enquanto é isso. Certo. Vai, Lúcio. Jerome, falando um pouquinho de malha, alguns destinos, né, quando você pega, principalmente, lógico que no eixo Rio e São Paulo, ponte aérea, eu não sei qual a quantidade exata de voos que a Latam tinha, mas assim, que aqueles voos do meio da tarde, que era o voo que você podia chegar a voar com 2 ou 3 passageiros, né, que era aquele voo de 45 e 45 minutos, ou meia hora. Isso deve se tornar história, né? Nós vamos contar para os nossos netos que um dia teve voo para o Rio de Janeiro a cada meia hora, e que eram voos que provavelmente não davam retorno. Enquanto outros destinos, eu estou falando, tinha uma briga por mercado e por marca muito forte, muito menos por receita. Enquanto outros destinos, você tinha 1, 2 voos por dia e aviões muito lotados. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Se você pegar hoje, eu vou dar um exemplo atual. Hoje não tem um São Paulo-Cuiabá direto. Na malha essencial,
não existe um voo, o Rio-Cuiabá. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que as companhias vão ser um pouquinho mais conscientes na hora de colocar alguns tipos de voo daqui para frente? Mais uma pergunta de bola de cristal, que é fácil de fazer e difícil de responder. É realmente difícil responder, Lute, mas imaginando que o que a gente está fazendo hoje, eu acho que é insustentável em todos os aspectos. É insustentável porque a gente não está oferecendo para o passageiro o que ele quer e a gente não está conseguindo sustentabilidade financeira com essa operação. Então, eu acho que é um ponto fora da curva que não tem que ser utilizado para nenhuma previsão do que eventualmente vai ser a malha aérea quando se levantarem as medidas de restrição de movimento, de lockdown, de diversas cidades ou estados. Então, esquece hoje. Quando a gente tenta imaginar o final do ano, vai ter ponte aérea. Não sei se vai ser a cada meia hora, 40 minutos, provavelmente não. Mas vai ser a cada 1h30? Vai. A cada 2 horas, eu acho que vai. Vamos continuar tendo algumas cidades que têm uma conexão, talvez, com aviões mais cheios ou mais vazios? Vão. Por que a ponte aérea tem uma ocupação historicamente um pouco menor? Porque o preço médio da passagem da ponte aérea é relativamente alto. Então, ele acaba justificando que você tenha uma oferta grande de voos, ainda que esses voos não estejam lotados. Tem muito corporativo viajando entre São Paulo e Rio, não tanto turismo. Por que algumas rotas têm aviões lotados, às vezes, com 98% de ocupação dos assentos? Porque provavelmente uma grande parcela daqueles assentos eles foram vendidos a preços muito baixos, porque a demanda daquela rota é uma rota mais turista, então faz com que tenha mais sensibilidade a preço, e aí aquele voo precisa sair lotado, porque se ele não sair lotado, a venda total daquele voo não compensa o custo de operação. Então, eu acho que essa dinâmica vai continuar, mas a gente vai ver menos gente voando. Por quê? Porque algumas pessoas vão ter, no curto, médio prazo, suas economias reduzidas. Então, a gente está gastando. Eu vou... Todos os funcionários da Latam hoje estão recebendo 50% do salário que eles recebem normalmente. Então, o nível de economia para que eles possam voar, consumir produtos desse tipo, vai ser menor. E, segundo as empresas, vão ter também menos economia, menos vontade de gastar. Todas as empresas estão passando por um aperto. Então, vai ter menos viagem de executivos, né? Viagens corporativas, que a gente chama, eventos, porque elas vão estar todas buscando soluções que nem a que a gente está utilizando hoje, que é um aplicativo que me permite conversar com vocês sem fisicamente estar aí junto. Isso vai acontecer, sem dúvida. Jerome, para te liberar exatamente às 12h30, eu queria suas considerações finais aí sobre o futuro da aviação, o que a gente pode esperar da Latam aí nos próximos meses. Arthur, é engraçado, algumas pessoas me procuraram nas últimas semanas e falaram: Jerome, por que você pinta uma imagem tão negativa, né? Algumas pessoas falando: pô, você está falando muita notícia, está dando muita notícia negativa, né? E aí, para essas pessoas, eu falo que eu não estou nem positivo nem negativo, eu estou realista. Sinceramente, eu acho que eu estou realista. E pessoas que estão otimistas, falando de recuperação ainda no mês de junho, aumentando 30%, 40% o volume de voos no curto prazo, não se sustentam. Não quer dizer que eles não vão colocar tanto voo, talvez coloquem, mas o fato é que, economicamente, a gente está com uma indústria profundamente desequilibrada no momento. A crise é muito aguda, ela vai acabar, mas ela vai trazer alguns resultados que são resultados mais duradouros, de mudança de processo, de mudança de produto e de redução de quantidade de passageiros. Acreditar que no final do ano a gente vai recuperar o volume de passageiros do ano passado não é realista. Então, eu acho que nesse momento eu não estou sendo nem otimista nem pessimista, mas eu acho que a gente tem que enxergar a realidade como ela é, para que a gente possa, junto com a CVC, junto com o governo, seja o Ministério da Infraestrutura, da Economia, a ANAC, a SAC, os sindicatos, os colaboradores da Latam, que a gente encontre a saída dessa crise. E a saída, para mim, passa por repensar
tudo. Lute, Arthur, a gente vai ter que repensar tudo, porque um ajuste menor não é suficiente, dado o volume da queda de vendas, dado o volume de mudança de hábito dos passageiros. A gente vai ter que botar tudo na mesa, porque o setor vai se reerguer, mas ele vai se reerguer diferente. Ele não vai se reerguer igual. E aí eu quero ativamente endereçar isso e não achar que é questão de tempo e que a coisa vai se resolver sozinha, porque não vai. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora, mas tem que apertar todos os botões. E tem que repensar todas as maneiras em que até hoje o setor de turismo como um todo funcionou. Certo. Obrigado, então. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, agradecer a Imaginadora RU. A gente volta na semana que vem com mais um Checkpoint. Esse foi o Checkpoint especial com o Jerome Cadier, o CEO da Latam, Luciano Guimarães, diretor da CVC Coffee. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Jerome. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Jerome. Um abraço.